Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre as lentes das câmeras, que está relacionada ao ângulo de abertura de visão da sua câmera. Bom, temos as lentes de câmeras ajustáveis, tá? Então é um ajuste manual. Se você for notar aqui, ó, nessa lente dessa mini câmera, pessoal, é tipo uma rosca, né? Aonde eu consigo rosquear para mais ou para menos, e isso vai influenciar no ângulo de abertura da sua câmera e também na questão do foco, tá? Que geralmente são dois ajustes que você tem na lente: o ângulo de abertura e o foco da imagem. Bom, pessoal, existem câmeras que a sua lente é fixa. Então, a maioria das câmeras infravermelho, né, que tem esses LEDzinhos aqui, a sua lente ela é fixa. Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de variação. Então, o fabricante já manda a sua câmera, né, com uma lente específica e você não consegue fazer nenhum tipo de ajuste nessa lente. E temos as lentes com câmeras varifocal manual. O que seria isso, pessoal? São câmeras infravermelho, mas essa sim você consegue fazer um ajuste do ângulo da sua câmera, né? Então você vai conseguir ajustar a lente para ela focar mais em um objeto ou menos, né? De repente você quer que ela fique mais aberto o ângulo de visão e também o foco. Tá? Então são esses dois ajustes que você vai conseguir regular com uma câmera varifocal manual. Então embaixo dessa câmera aqui, ó, vai ter um lugarzinho onde você vai fazer os ajustes, tá? Geralmente é um parafuso que você aperta ou desaperta e aí vai fazendo a variação da lente para você ajustar tanto o ângulo de abertura como o foco da sua câmera. Temos as lentes de câmera varifocal, né, automático. Então seria uma speed dome. Esse movimento, né, de abrir ou diminuir a lente, você vai fazer automaticamente através de um comando eletrônico, né, o comando PTZ, que vai movimentar a lente da sua câmera. Então a gente fala que é uma câmera varifocal com o comando automático, porque dentro dessa câmera aqui vai ter um motorzinho para movimentar a sua lente conforme você for mandando o comando, né? Então, geralmente uma câmera Speed Dome, né, ela tem ali um zoom, então esse zoom nada mais é do que a movimentação da lente. Então, com esse movimento, ela aproxima ou diminui um objeto da sua visão, né? Então, esse movimento da lente faz com que ela chegue mais perto do objeto ou mais longe. De repente você precisa abrir o campo de visão, né? Então são esses ajustes que se faz automaticamente, né, através do seu comando PTZ. Então você mandou a câmera dar um zoom, automaticamente a câmera vai entender esse comando, né? Vai ter aqui um motorzinho e vai movimentar a sua lente. Então são dois comandos que você tem para o zoom, né, no caso, é o movimento da lente, e também o foco, né? De repente está desfocada, você também consegue mandar esse ajuste automaticamente através do comando PTZ. Bom, pessoal, definição dos ângulos de abertura e alcance da câmera. Então, são esses dois elementos que influenciam, né, o campo de visão da sua câmera. Seria o sensor. O sensor nada mais é do que o circuito eletrônico da sua câmera, tá? Então é chamado de sensor, e a lente, tá? Aí sim a lente é uma coisa mais física, né? Que existem lentes de diversos ângulos que teoricamente você poderia trocar, né, dependendo do modelo de câmera, né? Antigamente tinha isso muito de se fazer em mini câmeras. Ah, vou trocar a lente, vou pôr uma lente mais aberta. Tinha isso antigamente, né? Hoje dificilmente você vai conseguir encontrar essas lentes para estar trocando de uma mini câmera, né? Porque as lentes geralmente das câmeras são fixas. Bom, vou falar agora sobre o sensor, né? Que é o circuito da sua câmera. Basicamente a gente tem dois modelos, tá? A gente tem de 1/3 e temos de 1/4.
Bom, para quem não entende muito bem de fração, né, 1/3, pessoal, é maior do que 1/4, tá? Então, 1/4 aqui, no caso, seria menor, tá? Então, a gente pode entender que quanto menor o sensor, menor o ângulo de visão, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente está com uma câmera com uma lente de 3.6, tá? Então, essa é a lente da câmera, só que a gente está tendo aqui uma variação, né, nesse exemplo, dos sensores. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, é com sensor de 1/3, que está dando um ângulo de aproximadamente 73 graus. E agora a gente está com um sensor de 1/4, tá? Então, um sensor de 1/4, ele tem o seu ângulo menor, tá vendo? Então, está dando aproximadamente 65 graus. Então, tem essa diferença. Então, sempre, né, que o sensor for menor, o ângulo de visão também vai ser menor. Então, você precisa ter isso em mente, né? Se possível, utilize sempre de 1/3, porque aí você vai ter sempre uma câmera com o máximo de ângulo possível, né? Porque quanto maior o ângulo da câmera, maior o seu campo de visão, tá bom? Então, estamos entendidos aqui sobre os sensores, tem essa variação, tá? De quanto menor, menor vai ser o ângulo, tá? Então, tem essa diferenciação. Basicamente, esses dois tipos de sensores que a gente encontra disponível hoje no mercado. Bom, pessoal, temos aqui as lentes, né? Que também variam conforme o modelo de câmera e isso, consequentemente, vai variar também no seu campo de visão, tá? Então, ao contrário lá dos sensores, então quanto menor os milímetros, né, da sua lente, maior vai ser o campo de visão, tá vendo? Então, a gente tem aqui uma variação de uma lente de 2.8 a 12 milímetros. Então, vocês vão ver que tem uma diferença bem significativa, né, referente ao campo de visão. Então, quanto menor aqui a sua lente, maior vai ser o campo de visão. Bom, pessoal, agora vamos trazer aqui um exemplo prático dos dois tipos de situação que a gente falou. Então, tanto a parte de sensor como a parte de lente, tá? Então, vamos aqui no primeiro exemplo. A gente está com uma câmera com um sensor de 1/3, tá? Então, lembrando que o sensor, quanto menor, menor o ângulo de visão, né? Então, esse aqui seria o sensor com o maior ângulo de visão. Então, eu vou aqui para uma lente mais comum que a gente tem no mercado, que seria a 3.6, tá? Então, pessoal, com a lente 3.6, olha o ângulo de visão que eu estou tendo aqui, ó, 68 graus. Então, tá pegando aqui quase o carro inteiro, tá vendo? Ó, pegando aqui o farol e quase aqui o finalzinho. Então, aqui o ângulo de abertura dessa câmera deu 68 graus, tá? Bom, pessoal, essa parte de graus, assim, a gente não precisa ficar sabendo, tá? Isso aí não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Depois que você vai instalando câmera, você vai pegando ali, né, mais ou menos a noção de quanto que abre uma câmera, quanto que fecha, tá? Então, é bem tranquilo. Isso aqui é mais para você entender, né, a diferença entre os sensores e as lentes de câmera. Bom, agora vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó, o sensor de 1/4, né? Então, esse sensor aqui, teoricamente, o ângulo de visão dele é menor do que esse de 1/3 e vamos aqui, ó, para a lente 3.6. Ó, pessoal, notem que já está dando um ângulo menor aqui, ó, tá dando 54 graus. As duas câmeras estão instaladas na mesma posição, tá? Só para deixar isso claro. Porém, ó, pelo sensor ser menor, ele deu um ângulo menor aqui de visão, tá vendo? Então, aqui nesse exemplo, ó, eu nem tô pegando o farol do golzinho aqui, ó, tá vendo? Então, nesse ângulo aqui, ó, com esse sensor, na verdade, a lente 3.6 filmaria mais, né? Teria uma amplitude de visão maior, tá bom? Então, pessoal, teoricamente é essa a diferença, tá, entre os sensores. Então, procure sempre trabalhar com sensor de 1/3, né, para facilitar a sua vida e com câmeras com lente menor, né? Então, ó, vamos para o nosso exemplo da 2.8, tá vendo? Então, uma lente 2.8, pessoal, com um sensorzinho de 1/3, ele vai dar quase 90 graus
de abertura, tá? Então é uma visão, um campo de visão bem grande, né? Tá dando 87 graus, quase 90 graus. Então é bem tranquilo de trabalhar com uma câmera desse tipo, tá? Um sensor de 1/3 com uma lente 2.8 seria a minha recomendação, porque aí você vai ganhar, né, bastante no campo de visão. Agora com o sensor de 1/4, olha quanto que está dando essa mesma câmera, né, com a lente 2.8, ó, 69. Mesmo assim, ó, já foi um pouco mais do que, né, a lente de 3.6. Tá vendo? Então essa é a diferença. Então sempre vai ter diferença quando tiver um sensor diferente, né, um do outro, e também a questão da lente da câmera. Então tente sempre trabalhar com câmeras com sensor de 1/3 com a lente menor possível. 2.8, pessoal, é o que realmente dá bom nas instalações, né? Fica uma câmera bem nítida, um ângulo de abertura bem bacana. Então é a que eu recomendo. Se não tiver, aí tem que partir para 3.6, tá? De 6 mm, pessoal, e maiores, dificilmente você vai usar, tá? A não ser que seja uma Speednome, uma câmera para uma aplicação em específico, tá? O que se tem no mercado hoje é 3.6 e 2.8, são as mais comuns, e o sensor também, eles variam nesses dois tipos aqui, 1/3 e 1/4. Bom, pessoal, existem também as câmeras com super ângulos, tá? Que elas têm ângulos maiores do que aquele ali. Então é um pouco menos do que 2.8, ó. Dependendo do local, você consegue ter um ângulo de 110 graus e, se for para a área externa, até 95 com esses modelinhos de câmera Intelbras, mas hoje praticamente todo fabricante já tem esse tipo de câmera com super ângulo, tá? Fica uma dica aí para vocês. Tentem trabalhar com esse tipo de câmera, porque facilita a instalação. Às vezes você precisa pôr duas câmeras para filmar um ambiente, tendo às vezes uma câmera dessa, uma só já é o suficiente. Bom, pessoal, informações da câmera, né? Então, aonde que eu vou saber, né, se a câmera tem um sensor de 1/4, 1/3, qual que é a lente dela? Bom, geralmente, né, se você for comprar online, vai ter nas características técnicas da câmera, vai ter essas informações, tá? Independente da marca, esse nosso exemplo aqui é uma câmera da Intelbras, mas serve para qualquer fabricante, Hikvision, qualquer outro vai utilizar essas informações para trazer a característica técnica da câmera, tá bom? Então, estamos aqui com o modelinho VHD 1010, então é esse modelinho aqui que está em cima, tá, do nosso exemplo aqui, e ela tem, pessoal, um sensor de 1/4, tá? Então 1/4 seria o menor ângulo que tem, né, essa parte de sensores, e uma lente de 3.6, tá? Então, teoricamente, aqui é uma câmera que não tem um ângulo tão aberto, tá? Então você tem essas informações aqui na etiqueta da caixa da sua câmera ou nas características técnicas. Você consegue ver também até no fabricante, no site lá oficial, provavelmente vai ter, tá bom? Então, essa é uma câmera com sensor de 1/4 e uma lente de 3.6 milímetros. Temos aqui, pessoal, um outro modelo de câmera, elas são parecidas, até deixei essa câmera aqui em cima, né, só para você se atentar que às vezes a câmera ela é parecida uma com a outra, porém tem sensores e lente diferente. Então fiquem atentos, sempre procure saber qual é o modelo da câmera que você vai trabalhar, para você já saber ali, teoricamente, qual é o ângulo dessa câmera. Bom, pessoal, aqui ó, temos também a câmera com o mesmo sensor, tá? Do nosso exemplo anterior, de 1/4, porém a lente é 2.6. Então, teoricamente, pessoal, essa câmera aqui, ela vai ter um ângulo de visão maior do que o exemplo que eu tinha passado anteriormente. Por quê? Porque a lente ela é menor, tá? Mesmo sendo o mesmo sensor, no outro exemplo a lente era 3.6 e essa é 2.8. Então, o ângulo de abertura vai ser maior. Bom, pessoal, e aí tá um exemplo na prática, tendo uma câmera com o mesmo sensor, porém com lentes diferentes. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, é uma lente
2.8, vocês vão ver, ó, que tá filmando aqui os corredores, ó, aqui até a parte do muro, essa parte aqui desse corredor, a porta de entrada. Então essa é uma lente, né, com maior amplitude, podemos dizer assim, com um ângulo maior. Agora aqui ao lado, pessoal, com a lente 3.6, né, instalada no mesmo lugar, mesmo modelo de câmera, com o sensor, né, igual, porém com a lente diferente, ó a diferença que já deu. Eu já não consigo enxergar aquele muro aqui, ó, já não tenho a visão do portão, então estreitou o meu ângulo de visão, tá? Tá vendo que ele ficou até um pouco mais próximo aqui, ó, da caminhonete, né? Realmente isso acontece, ela dá um ângulo mais, como que eu posso dizer, um zoom um pouquinho maior, porém o ângulo de abertura é menor, tá vendo? Então essa câmera aqui, ó, já não seria ideal para esse ambiente. Por quê? Porque eu preciso filmar aqui, ó, na mesma câmera, filmar tanto esse portão como essa entrada aqui, ó. Com uma câmera só eu já resolvo o problema dessa área, né? Nesse caso aqui já não daria. Por quê? Porque eu não estou vendo o portão, né? Isso pode se limitar à distância, né? Às vezes eu só consigo instalar a câmera nesse ponto. Então por isso que se você optar por trabalhar com câmeras com a lente menor, né? Essa 2.8 vai facilitar na hora da instalação, porque você vai ter uma visão muito boa, né, do local, com um campo de área bem aberto, né, e vai facilitar aí para você, tá bom? Então é essa, pessoal, a diferença na prática, tá, entre as lentes das câmeras. Então é isso, pessoal, um assunto também bem curto, né, só para você entender referente ao ângulo de visão de câmeras. Não precisa se preocupar muito em questão de ângulo, porque se você for trabalhar sempre com a câmera 2.8, né, usando um sensorzinho de 1/3, vai dar quase 90 graus de abertura, né? Então é essa base que você tem na sua cabeça, e aí quando você for dimensionar uma câmera para um determinado ambiente, você já sabe que a sua câmera ela faz um ângulo de 90 graus, então vai conseguir filmar bastante coisa. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de lentes. Até a próxima aula e valeu!